Lucas, capítulo 12, de 13 a 34. Diz-nos a palavra do Senhor. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? E então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo o mundo que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que o Senhor nos edifique com esta passagem e nos traga lições práticas para a nossa vida, tiradas dela. Mesmo assentados, vamos mais uma vez orar a Deus, pedir a sua direção. Santíssimo Deus, nós nos achamos na tua casa. Estamos aqui para prestar conta, mas não somos, ó Senhor, adequados para tanto. Somos pecadores, ó Senhor. Somos frágeis, somos limitados, ó Senhor. Contudo, nós queremos agradecer-te pelos méritos de Jesus Cristo, em cujo nome nós nos achamos aqui, Senhor. Nos achamos aqui para reconhecer a nossa dependência
e para agradecer-te porque tu supres cada uma de nossas necessidades. Tem sido assim no decorrer da nossa vida. Dá que aprendamos isso, Senhor. Pai bendito e celeste, ensina-nos hoje, Senhor, sobre esta passagem. Fala ao nosso coração e dá-nos força, Senhor, para que, compreendendo esta passagem, a coloquemos em prática, Senhor. Nós agradecemos por este momento de culto, pelos hinos tão maravilhosamente apresentados e pelos teus filhos que aqui estão como uma terra preparada para receber a boa semente, pedindo assim a orientação do teu Espírito para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, eu gostaria de vos falar nesta noite sobre algumas armadilhas deste mundo. Algumas armadilhas muito traiçoeiras deste mundo para a nossa vida. E os ensinos de Jesus apresentados em Lucas, eles são, por mim, especialmente amados, porque Lucas é chamado de o Evangelho dos pobres. E o evangelista destaca aqui cada ocasião em que Jesus se dedicou aos necessitados e trata de todas as situações. Então, a organização deste evangelho não é tanto cronológica, mas é mais uma organização lógica, tem um contexto particular. Às vezes, os registros de Lucas estão organizados por assunto e não por ordem de acontecimento. E Lucas coloca nesta ordem com um propósito bastante interessante. Por exemplo, a passagem que nós lemos tem o seu contexto no verso 1, a partir do verso 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, este é o contexto em que Jesus acaba dizendo isso. E os ensinos são curiosíssimos. A abordagem de Jesus é muito interessante. E começa aí no verso 1 com a expressão posto que. Posto que. Posto que o quê? Ele devia ter dito alguma coisa para dizer isso, posto que. E aqui ele está se referindo na abertura aí no verso 1. Ele se refere às circunstâncias achadas aí no capítulo 11, nos versos 53 e 54, para o que eu chamo a atenção dos irmãos, onde os escribas e fariseus começaram a planejar como poderiam pegar Jesus em alguma cilada. Eles queriam preparar uma armadilha para Jesus. E diz aí os versos 53 e 54. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Percebe? Isso era o propósito. E então aqui Jesus faz essa transição nesse contexto que ele está ensinando aqui a nossa passagem. Você alguma vez já teve o sentimento, a percepção de que alguém estava vigiando você? É horrível isso. De que alguém vigia o que você fala para pegar você em alguma falha. É horrível isso. E é isso que os fariseus estavam fazendo com relação a Jesus. Quando as pessoas estão vigiando você, estão fazendo o possível
para que você caia em uma armadilha, então muitos não se sentem à vontade. Muitos não se sentem à vontade. Isso preocuparia qualquer um. Não é? E quem estava vigiando Jesus eram os mais religiosos, aqueles a quem nós, sem dúvida, chamaríamos de irmãos. Os fariseus eram muito dedicados à igreja, muito consagrados, externamente, mas não o eram de fato na vida deles. E eles estavam procurando alguma coisa para pegar Jesus, para que Jesus se traísse com as suas palavras. Então, nesse contexto, Jesus pregou sobre preocupação e ansiedade. Preocupação e ansiedade. Duas palavras muito importantes e muito significativas. Preocupação e ansiedade. Mas duas palavras do nosso dia a dia. Não tem um dia sequer na nossa vida que nós não tenhamos alguma medida de preocupação. E não tem um dia na nossa vida que não tenhamos também alguma medida de ansiedade. E então Jesus está falando de coisas muito práticas com as quais nós convivemos. Dentro deste contexto de alguém vigiá-lo, um grupo de pessoas vigiá-lo para pegá-lo em alguma palavra equivocada. Então, a primeira parte do capítulo, todo o capítulo 12, se você acompanhar aí no seu texto, toda ela ocupa-se do tema da preocupação e da ansiedade. Veja aí na sua Bíblia, no verso 4, diz assim: não temais os que matam o corpo. Preocupação, não tenhais preocupação, na verdade. Tá? No verso 5, eu porém vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer, o temor correto, o temor certo. Não é? O verso 7, não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Está vendo? O ensino de Jesus é sobre preocupação e ansiedade. E no verso 11, não vos preocupeis quanto ao modo porque respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Não vos preocupeis. As palavras de Jesus são carregadas de sabedoria. E elas vão se somando e criando um quadro fantástico, maravilhoso. No verso 22, ele diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Está pregando sobre a ansiedade. Verso 25: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E verso 26: por que andais ansiosos pelas outras? Então vejam aí que este é o assunto de Jesus. E no meio deste tema da ansiedade, Jesus trabalha com um certo tipo de ansiedade específica. Ele trabalha com relação à ansiedade financeira. Ele trabalha sobre o assunto, ansiedade financeira. E eu ainda estava conversando, antes de começar o culto, conversando com o irmão, e ele disse da quantidade de pessoas que se sentem tão abaladas com problemas financeiros que chega a ponto de tirar a própria vida, por causa de problemas financeiros. Bem, um dos períodos na história que mais houve suicídio foi no período da Grande Depressão, da queda das bolsas de valores na América do Norte. E isso houve um número sem fim de suicídio. Irmãos, todos estes aspectos devemos levar em conta para saber se estamos colocando a nossa preocupação no lugar certo, com as coisas certas. Qual o retorno disso
E se formos muito bem-sucedidos nessas áreas, qual o nosso lucro de fato? E temos que nos preocupar com o quê? Qual é a nossa preocupação verdadeiramente útil? É preciso que nós definamos isso na nossa vida. Então, nós temos aí uma parábola. As parábolas são interessantes, são lições dadas por Jesus de uma profundidade fantástica, mas de forma simples. Você ouve e tira dali a lição. E ele diz assim, o texto diz assim: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Você consegue imaginar o quadro? No meio de uma conversa, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu tivesse a oportunidade de dizer alguma coisa para Jesus, não seria isso que eu ia dizer a ele. Ah, não seria mesmo. Eu gostaria de dizer outras coisas a Jesus. Muitas outras coisas. Tantas que eu nem sei. Mas certamente não seria essa a minha preocupação. Interromper a fala de Jesus, interromper o ensino de Jesus e dizer: mestre, manda o meu irmão repartir a herança comigo. Você faria isso? Pois é, este homem gastou a sua oportunidade de falar com Jesus, falando essa besteira, falando essa bobagem. Manda o meu irmão repartir comigo a herança. Nesse ponto, então, é que eu quero me pegar para mostrar que há coisas muito mais importantes. Nos versos 13 e 14 aí de Lucas 12, nós temos que: mas Jesus lhe respondeu: homem, quem foi que me constituiu repartidor entre vós? Quem foi que me fez juiz entre vocês? Que história é essa? Jesus pregando, ensinando, e este homem está preocupado com o dele. Eu quero saber da minha herança, e eu quero que o meu irmão reparta comigo a herança. Manda ele repartir. Nem é, e nós vamos considerar aqui os outros aspectos aqui, né? Mas ela começa a passagem com uma interrupção, uma brusca interrupção. Cortou o ensinamento de Jesus. Então, para dizer isso, manda meu irmão. Jesus estava ensinando sobre a importância das preocupações espirituais acima das preocupações materiais. Esse é o ensino de Jesus até agora. E qual a pergunta dele? Toda ela voltada para as coisas materiais. Manda o meu irmão repartir comigo a herança. Jesus estava ensinando o oposto disso. Ou seja, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que esse homem ouviu do sermão de Jesus? Nada. Ele chegou lá e ficou: como é que eu vou perguntar? Como é que eu vou? Jesus pregando. E eu, como é que eu vou perguntar? Como é que eu vou perguntar? O que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer? Ele estava remoendo aquilo por dentro. E Jesus pregando contra isso, então ele de repente solta a pergunta do jeito que lhe aprove soltar. Exatamente o contrário do que Jesus estava dizendo. Aquele homem entra no contexto. Percebe isso? Pois é. Jesus falando sobre coisas espirituais mais importantes que coisas materiais. E ele então pergunta: eu quero a minha parte da herança. Manda o meu irmão me entregar. Agora, esse homem na multidão, preocupado com a sua herança material, não tinha ouvido sequer uma palavra do sermão de Jesus, eu acho. Você não acha? Não concorda comigo? Ele não tinha ouvido. O mundo tem um jeito de fazer isso conosco, sabia? O mundo faz isso com a gente, muito comumente. É tão fácil nós nos preocuparmos com as circunstâncias imediatas que nos rodeiam, que às vezes nós nos esquecemos de tudo e só nos preocupamos com aquilo que está à nossa frente. E nós nos esquecemos, por vezes, de coisas muito importantes, de coisas de grande valor.
que dão sentido à nossa vida, de coisas verdadeiras, para nos preocuparmos com coisas banais, com coisas que ficam aqui, que passam. Pois bem, irmãos, é muito fácil de nos preocuparmos assim com as circunstâncias. Quando você está segurando um martelo, é fácil ver tudo ao seu redor como se fosse prego. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Cuidado com as circunstâncias. Onde você coloca a sua ansiedade, onde você coloca a sua preocupação. Bem, o pedido deste homem não era um pedido totalmente descabido, porque os rabinos costumavam fazer isso. Os rabinos normalmente faziam isso, julgar e repartir as heranças, de vez em quando eles faziam. Mas neste pedido específico aqui que este homem faz, ele não pede para Jesus ouvir os méritos do irmão e os méritos dele. Não é isso que ele pediu. Você percebeu o texto? Ele não pede para julgar. Ele faz um pedido direto. Manda dar a herança para mim. É isso que ele queria. Ele não pediu para que a coisa fosse julgada e uma decisão fosse tomada. Ele pede para Jesus decidir o caso a favor dele. A favor dele. Ele quer para si. Então o texto é impressionantíssimo, né? E aí Jesus pronuncia um ensinamento tão rico para nós. O verso 15, ele diz assim: então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Quando nós vamos aprender isso? A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui, não consiste na sua intelectualidade e nem na sua riqueza material, nada disso. E Jesus então deixa essa lição no verso 15. Nós não ouvimos muitos sermões sobre a ganância. Poucas vezes eu me lembro de ter falado sobre a ganância. Mas um dos 10 mandamentos lida com este pecado específico. E nós precisamos considerar sobre o perigo da ganância. Pense nisso. Se lhe pedissem para escrever as leis mais significantes para uma nação, o que você escreveria? O que você escreveria? Olha, deixa eu dizer uma coisa interessante. Esse assunto é tão relevante que eu conheço não poucas famílias unidas e apegadas pelo amor, que se dividiram na ocasião de repartir herança. Irremediavelmente se dividiram na ocasião de repartir herança. Então, o assunto é muito importante. Talvez nós pudéssemos escrever os mandamentos sobre assassinato, seria muito adequado. Ou poderíamos escrever sobre o roubo, e seria muito adequado. Ou contra a imoralidade, e também seria muito adequado. Mas e a ganância? Deus considerou isso muito importante mesmo. Verso 15: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Bem, irmãos, e aí nesta parábola Jesus diz, e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância muita coisa, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Que farei com os meus frutos? Não tenho onde recolhê-los. E era ele que ia fazer. Tudo era a primeira pessoa, que é importante. Como as pessoas se enganam. E disse: farei isto. Novamente, primeira pessoa: farei isto. Destruirei eu
os meus celeiros, reconstruí-los-ei eu, maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, diz ele. E então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Que coisa impressionante. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Essa expressão, só para dizer, pedirão aqui, é uma reverência, quase que como quando nós tratamos o rei de vossa majestade, no plural, aqui é a mesma coisa. Pedirão significa que a ideia de alguém muito maior que você vai pedir conta da sua vida. E o que você vai fazer? Isso é um plural que eles chamam de plural de majestade. E assim é o que entesoura para si mesmo, diz o texto, e não é rico para com Deus. Versos 16 a 21. Este texto tem tantas lições, tanta coisa boa, que se nós o observássemos, o colocássemos em prática na nossa vida e nos desapegássemos das coisas que são materiais e nos apegássemos às coisas que são espirituais e que vão redundar na vida eterna ou na condenação eterna, muita coisa faríamos de modo diferente. Eu tenho dito não poucas vezes aqui na igreja que nós precisamos de aprender a dar às coisas o valor real que as coisas têm, o valor real que as coisas têm. Nós precisamos disso. E às vezes nós damos muito valor a coisas que não devíamos dar valor. E às vezes nós damos pouco valor a coisas que devíamos dar valor. E às vezes nós damos nenhum valor àquelas coisas que são importantíssimas. Olhe para a sua vida. Veja o que você valoriza. Quais são as suas prioridades? Como você se aplica no dia a dia da sua vida? Eu quero que você note nessa passagem aí, 16 a 21, o uso da primeira pessoa que eu destaquei. Este homem era muito vaidoso. Para que você tenha uma ideia, primeira pessoa, nesse texto, nesses poucos versos, usado 12 vezes. 12 vezes. É muita coisa. Este homem era muito ensimesmado. Eu tinha um colega e ele costumava usar uma expressão que não existe, um neologismo. A expressão é que fulano era muito empavonado. Empavonado é que andava como um pavão, né? Ora, que bobagem, que besteira. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. A primeira pessoa aí é usada 12 vezes. A filosofia do prazer. No verso 19 aí, que nós temos aí, no capítulo 12, ele era assim que ele vivia, na filosofia do prazer. Veja aí que verso importante. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Olha aí, este homem vivia só para o prazer. Isso não era estranho naquela época. Tinha um grupo de pessoas que gostavam de coisas mais profundas e chamado de os epicureus. E os epicureus viviam só para o prazer. Hoje nós estamos voltando a isso. As pessoas querem viver para o prazer. Um prazer sem compromisso. Um prazer ilimitado. E esses prazeres são nada. Eles passam. E um dia teremos que prestar contas a Deus. Este homem era um destes que na prática era como os epicureus. Come o que ele queria na vida. Pouco bebe e regala-se.
Ele diz aí, ó, tens muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala. Em outras palavras, como é que nós diríamos isso hoje? Sombra e água fresca, não é isso? Mais ou menos assim, sombra e água fresca. É isso que esse homem queria. A preocupação dele estava nessas coisas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Em que está a sua preocupação? Onde está a sua ansiedade? Você se preocupa mesmo com o quê? Em que você se empenha mesmo para valer na sua vida? Onde está a sua ansiedade, a sua preocupação? Bem, o lema deles era a quantidade máxima de felicidade para o mínimo possível de esforço. A quantidade máxima de felicidade para o mínimo possível de esforço. A vida não é assim. Não se iluda. A vida não é assim. No mundo tereis provações. É preciso tirar lições das provações. É preciso dar às coisas o valor real que as coisas possuem. Precisamos de aprender isso para a nossa edificação. Agora, e o livro dos Provérbios faz muito isso, e aqui Jesus aplica essa lição. Jesus chama ele de louco. Uma verdadeira loucura. Jesus diz assim no verso 20: louco, louco. Mas Deus lhe diz: louco. Isso é importante. Era o que ele era. Porque ele estava dando valor errado às coisas. Ele estava preocupado com o que não era tão relevante. E depois era Jesus que estava ali. E este homem perdeu uma grande oportunidade de falar com Jesus e vai tratar disso. Jesus estava ensinando o oposto e ele vai tratar disso. Essa era a preocupação deste homem. Bem, isso, dessa loucura dele aí, o texto diz louco esta noite, mas essa loucura aí não está falando da sua capacidade intelectual, não. Pelo contrário, vamos dizer aí como nos dias de hoje, ele não rasgava a nota de 100. Pelo contrário, ele queria mais nota de 100, é isso que é. É uma avaliação da vida dele. É uma avaliação de onde ele estava colocando a sua ansiedade e a sua preocupação. Percebe isso? É isso. E isso o qualifica como louco. Ele estava vivendo como se Deus não existisse. É louco quem vive como se Deus não existisse. Ah, eu não tenho medo disso. Pois é louco quem não tem medo de Deus. É louco. É como se você parasse em frente a um trem de ferro e dissesse assim: eu não tenho medo disso. E o trem vem a 100 km por hora e você diz: eu não tenho medo, e pula na frente. Isso é loucura. Então, não ter medo do juízo de Deus e da prestação de contas que há de se fazer a Deus, isso é loucura. Colocar o valor devido nas coisas é da maior importância. Já leram o livro dos Salmos? Sei que sim. Sei que sim. Mas o de número 14, os versos de 1 a 3, traz uma lição especial. Diz assim: diz o insensato ou o louco no seu coração: não a Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Quando Deus olha para o homem, Deus vê que o homem está colocando a preocupação dele nas coisas erradas. Eu quero que você reflita todos os dias da sua vida ao levantar-se: em que eu vou colocar a minha preocupação hoje? Isso é justo? Em que eu vou colocar a minha ansiedade hoje? Bem, o tolo é aquele que age como se Deus não existisse. E eu conheço muitas pessoas que dizem acreditar em Deus.
mas agem como se ele tivesse ido passear e não voltasse tão cedo, como se ele não existisse. São ateus praticantes, realmente. Nós devemos fugir disso. As nossas atitudes, a nossa preocupação, o nosso coração deve estar onde faz diferença, onde aquilo é importante. Irmãos, Deus nos chamou para um reino maravilhoso, nos deu tantas coisas espirituais, tantas coisas maravilhosas. O que são essas coisas materiais? Que ficam aqui, que se corrompem e que se perdem e que não compram nada para a eternidade. Muito melhor apostar na eternidade, investir na eternidade, preocupar-se com a eternidade, estar ansioso com as coisas espirituais. Bem, irmãos, aqui estava um homem que agia como se Deus não estivesse lá. Esta é uma passagem que é para ser lida e depois a gente pensar como é possível isso. Inacreditável. Ele tinha ignorado o fato de que as suas muitas posses materiais tinham sido dadas pelo próprio Deus. Dadas pelo próprio Deus. Ele ignorava qual era o verdadeiro propósito dos seus bens. E ele tratava as riquezas como um fim em si mesmo, e não como uma oportunidade para usar isso, para glorificar e honrar a Deus. Então chegaria um momento terrível. Está no verso 20, o momento da prestação de contas. E diz: esta noite, não depois, esta noite, te pedirão a tua alma. E literalmente, nesta noite eles exigirão sua alma de você, tomarão a sua alma de você. Nesta noite, chega o dia. Chega o dia de prestar contas a Deus. E este homem, ele fez duas presunções erradas. Primeiro, ele presumiu que no futuro continuaria com a riqueza dele. Vou construir celeiros, vou colocar tudo lá e falar para minha alma: alma, come, bebe, descansa e regala. Ele presumiu que no futuro continuaria com a riqueza dele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu também já tenho dito. Morrer rico é falta de criatividade. É falta de criatividade. Nós devemos usar o que Deus nos deu para viver bem e para proporcionar o bem ao semelhante, para servir a Deus, servindo os homens. Então, é a primeira presunção dele equivocada, que ele continuaria com sua riqueza. Que bobagem, que bobagem. Depois, a segunda é que ele presumiu que estaria vivo no futuro para desfrutar dessas posses. Também não estaria. E então, no verso 21, nós temos a moral, o ponto da parábola. Assim é o que entesoura para si mesmo. Quem entesoura para si mesmo é assim. Ele diz que é igual a este homem. Nós somos chamados para o reino de Deus, para servir uns aos outros, para amar uns aos outros assim como Deus nos amou. E é assim que devemos viver. É um ato fatal de loucura fazer o que este homem fez. É assim que é chamado. E se você acumular riquezas, então acumule riquezas para a vida eterna. Aí sim, torne-se rico para com Deus. Tenha compromisso com as coisas de Deus. Tenha amor pela palavra de Deus. Seja útil ao seu semelhante, ao seu próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse você mesmo. Então faça isso. Não importa o quanto você tem, se você tem muito ou se tem pouco.
Importa o seu sentimento, a sua visão correta da vida. É isso que faz sentido. O que significa ser rico para com Deus? O que é isso? Ser rico para com Deus. É a salvação. O crente é possuidor de toda a riqueza de Cristo Jesus. Eu gosto muito quando me lembro da passagem da carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 19, quando diz assim que o meu Deus em Cristo Jesus há de suprir cada uma das vossas necessidades. Nós podemos saber disso. Não precisamos de nos preocupar, porque Deus está conosco. A propósito, você viu a situação da parábola, a relação entre esta parábola e a situação do homem que veio a Jesus? O fato de ele vir e discutir sobre uma herança indica que alguém havia morrido e alguém havia deixado muito dinheiro, ao que parece. Agora, para aquele que morreu, qual foi o benefício do dinheiro? Ele não levou. Ele devia ter tirado a lição disso aí, ó. Se é o pai, meu pai morreu e ele não levou esse dinheiro. Agora eu vou ficar brigando por causa de dinheiro? Por causa de coisas materiais? Bem, ele não pôde levá-lo. E ele teve que deixar o dinheiro para trás. E ele agora está brigando, o homem está brigando por causa do dinheiro. Então não há nada errado em planejar o futuro. Mas esses planos deveriam incluir todo o futuro. Todo o futuro. Depois dessa vida, principalmente. E onde nós vamos passar mais tempo é com Deus. Então é no reino de Deus. É aí que deve estar a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Nossas preocupações não deveriam parar com a nossa morte. Elas deveriam contemplar a vida depois da morte. Planejar qualquer coisa menor é vender barato a sua própria alma. É ser louco, porque pedirão a sua alma. Então Jesus começa aí esta sessão com as palavras assim: por isso, então é interessante, por isso significa tudo que eu já havia dito, uma advertência contra a ansiedade. Nos versos 22 a 23, nós lemos assim: a seguir, dirigiu-se Jesus aos discípulos, seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Agora, a ansiedade é a contrapartida da ganância. A ganância nunca tem o suficiente. E o ansioso tem medo de não ter o suficiente. E isso, uma coisa gera outra, é aquele círculo vicioso, né? Se você vive preocupado, pelo menos seja inteligente. Preocupe-se com a coisa certa. Preocupe-se com Deus e a vida futura. Essa é a preocupação correta. Se você não se preocupa, então se preocupe, pelo menos com o julgamento de Deus, porque Ele é certo. Preocupe-se com a eternidade. Mas, melhor ainda, venha a Cristo e confie nele como Senhor e Salvador, e esqueça as preocupações todas. E aí Jesus conta ilustrações das quais eu não vou tratar, mas eu pretendo abordá-las oportunamente. Mas ele fala dos corvos, no verso 24, né? Diz assim: observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não tem despensa, não tem celeiros. Por que ele está falando celeiro? Exatamente por causa do homem. Não tem celeiros, todavia Deus o sustenta. Olha, se existia naquela época um animal mais imundo, era o corvo. Nada era tão desprezível quanto o corvo. Qual o ensinamento aqui?
Deus cuida até daquilo que para nós tem nenhum valor e é tido como imundo, e não vai cuidar de nós. Este é o ensinamento. Então, é importante isso. A segunda ilustração, ele fala a extensão da vida. No verso 25 e 26. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Bobagem. Ficar preocupado paga dívida, cura a doença, aumenta, estende a minha vida? Não. Confiar em Deus, isso sim. Nós somos chamados para confiar em Deus. A ansiedade não o faz ter uma vida mais longa. Não. A ansiedade não produz resultado positivo. A ansiedade também não pode tornar mais alto, mais baixo, mais magro ou mais gordo. Não pode. Torna mais gordo. Pois é. E assim nós devemos refletir sobre essas coisas. A última ilustração é uma ilustração para a inteligência. Para a inteligência. E aqui é pesada. Ela diz: observai os lírios. Eles não fiam. E não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. E aqui a questão da fé é tratada como sendo inteligência. E é altamente ofensivo isso aqui. É duro isso aqui. Isso é uma mensagem dura. Ou seja,